A gente vê grandes companhias reduzindo o número de pessoas trabalhando de forma drástica, às vezes. Às vezes a gente recebe notícias de 80 pessoas desligadas, 100 pessoas desligadas, né? Então, assim, será que isso vai se manter? Será que isso continua dessa forma, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que mesmo sendo uma indústria, mesmo tendo que prover o lucro, você precisa de pessoas para que isso aconteça. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês, em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a 4ª temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral, sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje vou conversar, com o Senior Business Manager Brasil de Marketing, Vendas, Acesso e Relações Governamentais da Celltrion Healthcare, o Michel Batista. Michel, seja bem-vindo. Tudo bem, PC, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. Imagina, e um prazer tê-lo aqui no nosso episódio. Michel, antes de mais nada, a gente quer saber um pouquinho sobre você. Você é de São Paulo, paulista, começou aonde na indústria healthcare? Eu sou mineiro, nasci numa cidadezinha super pequena chamada Pratápolis, no sul de Minas. Vim para São Paulo muito cedo. E aí, quando eu comecei na indústria farmacêutica, eu comecei num laboratório que nem existe mais, que é a Asta Médica. Comecei lá no SAC e depois a carreira veio com mudanças de função até chegar onde eu estou agora, né? Uhum. E olha só, isso a gente está falando somatória. Quantos anos de indústria farmacêutica, Michel? Olha, eu entrei na indústria farmacêutica em 99, então a gente pode considerar aí 22, quase 23 anos já. Maravilha. O Michel, muita gente às vezes não conhece a Celltrion Healthcare. Me conta um pouquinho, porque realmente a Celltrion é uma empresa nova, no Brasil. Conta um pouquinho quem é a Celltrion Healthcare, quando que ela chegou no Brasil, para as pessoas que nunca ouviram falar dela. Então vamos lá, a Celltrion é uma empresa sul-coreana. Ela é uma empresa que fica sediada numa cidade chamada Incheon, que é uma zona franca de negócios que tem na Coreia, muito parecido com a zona franca de Manaus aqui, em termos fiscais. A Celltrion é uma empresa global, ela é uma empresa que está presente hoje em 120 países aproximadamente. A operação aqui no Brasil, ela de fato começou as operações comerciais de forma própria, porque a gente trabalhava com parceiros antes, em julho do ano passado. Uhum. Então a gente pode dizer sim que é uma empresa super jovem, é uma empresa, num primeiro momento, especializada na produção de medicamentos biosimilares, mas também é uma empresa que trabalha muito na questão de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Perfeito. E só para que a gente entenda, Michel, então a Celltrion hoje é focada no mundo inteiro também em biosimilares, tem outros portfólios, o que mais? Tem alguma coisa a mais que está pensando de estratégia no Brasil? Explica um pouquinho para a gente qual que é o foco aí da Celltrion aqui no nosso país. Tá, a Celltrion ela é um grupo de empresas, denominado num primeiro momento como Celltrion. Dentro do grupo Celltrion a gente tem a Celltrion Inc., que é a Celltrion, a desenvolvedora dos medicamentos. A gente tem a Celltrion Healthcare, que é a empresa que eu faço parte, que é quem comercializa e distribui o medicamento ao redor do mundo, diretamente ou com parceiros. Existe a Celltrion Farm, que seria uma empresa local, na Coreia do Sul, responsável por moléculas pequenas, drogas genéricas. Existe uma parte muito importante também da companhia voltado para cosmetologia, mas uma cosmetologia terapêutica, e também uma parte de entretenimento. Então é um grupo que contém 5 empresas dentro do guarda-chuva, e dessas 5 empresas, 2 empresas muito fortes, uma na questão de biosimilar e desenvolvimento de novas drogas e a outra com a distribuição. Uhum. Essa de entretenimento também é focada em healthcare também, Michel? Não, ela tem é um outro segmento, é um segmento diferente de saúde.
Uhum. E aqui no Brasil, o foco de vocês agora atual nesse início são os biosimilares na oncologia, é isso? A Celltrion, para você ter uma ideia, PC, ela tem no Brasil hoje registrado 3 produtos, né? Então ela tem um medicamento utilizado no tratamento do câncer HER2, Uhum. que é o trastuzumab. Ela tem um outro medicamento também utilizado para artrite reumatoide, linfoma não Hodgkin, leucemia, que é o rituximab. E um terceiro produto, que é o infliximab, que é um medicamento utilizado tanto para a doença de Crohn, para artrite Uhum. reumatoide, né, essas doenças autoimunes. E a gente tem esses 3 produtos, é uma coisa bem interessante, né? A Celltrion, antes de trazer esses produtos para o Brasil, ela teve todas as aprovações externas. Então, os nossos produtos são aprovados tanto pelo FDA, pelo EMA, Japão, Canadá, Coreia, enfim, pelas principais agências, Anvisa, pelas principais agências reguladoras do mundo. Sim. A gente sabe, recentemente, Michel estava lendo, vocês negociaram uma licitação grande com o Ministério da Saúde para fornecer o tratamento de câncer de HER2. Não foi isso que aconteceu agora? Um dos seus biosimilares, né? Exato. Na verdade, o que a gente fez agora já é a segunda negociação com o governo. Tá? Uhum. Nós ganhamos o parcial da ATA no início do ano, onde nós ofertamos ali e já entregamos para o Ministério cerca de 230 mil ampolas desse medicamento. E agora houve uma nova tomada de preço, houve uma nova negociação, nós fomos declarados vencedores, e aí é para um contrato de mais aproximadamente 550 mil ampolas. Olha só, sensacional. Agora, biosimilares, já tinha trabalhado com isso antes? Michel, já conhecia esse cenário, esse mercado? PC, eu venho de uma trajetória um pouco diferente, né? Ali no começo, quando você me perguntou como eu cheguei aqui, eu iniciei na indústria farmacêutica como estagiário de um serviço de atendimento da Asta Médica. Ali eu trabalhava dando suporte aos pacientes com 50 produtos que a empresa Uhum. tinha na grade. Depois eu saí de lá, fui trabalhar na Serono, antes da Merck comprar e virar Merck Serono, então eu trabalhei na Serono propriamente dito. Trabalhei no programa de suporte ao paciente lá também, que era uma coisa muito específica, voltada para o portador de esclerose múltipla. Dali eu tive a oportunidade de ir para a área comercial da Serono, onde eu fiquei mais uns 5, 6 anos. Depois disso, eu acabei indo trabalhar na Biogen, que é uma outra empresa de biotech também muito bacana. Na Biogen eu fiquei por 11 anos, passando por gerente de área de negócios, gerente de acesso, gerente de vendas, responsável por, no momento, uma regional, depois outra regional, enfim. O segmento de biosimilares, para mim, ele é novo, Uhum. mas eu posso te dizer que é um segmento bem apaixonante. Isso que eu ia te perguntar, né? O que que você tem achado? Porque biosimilar não é só novo para você, mas acho que é novo para muita gente, né? Muitos médicos ainda estão tentando entender o que são os biosimilares. Conta um pouquinho o que que você tem sentido. Você já deve ter, como você está em contato até com o governo, né? O que tem sido o papel dos biosimilares num país como o Brasil, que tem muita preocupação com acesso público, com a questão de preço, de alto custo. Ó, Os biosimilares, PC, eles têm um papel fundamental, né? Eu acho que quando os biosimilares chegaram, tinha ali sim um preconceito grande ainda de entender se era genérico, se era similar, aonde isso se enquadra, de que maneira isso se enquadra, são medicamentos que têm estudos clínicos ou não, a aprovação é feita só por comparabilidade ou não, enfim, tinha-se uma mística muito grande, né? No passado também tiveram alguns outros medicamentos que, tidos como biosimilares, não tiveram uma eficácia tão boa, e isso, de certa forma, deixou a classe médica um pouco receosa em relação ao assunto, né? Isso tudo tem mudado. Quando a gente olha para a Celltrion propriamente dito, a Celltrion ela foi a empresa que produziu o primeiro biosimilar de alta complexidade no mundo.
Então, diferente de outros biosimilares, por exemplo, como a insulina, que é uma estrutura menor, que é uma forma mais fácil de ser fabricada, o infliximab, que foi esse medicamento que eu estou comentando, é um medicamento que, assim, poxa, para você ter uma ideia, só no Brasil ele já vem sendo utilizado desde 2015. Uhum. Então, é um dos produtos hoje com maior número de evidências clínicas, de estudos. Então, é um produto que deixa o médico com muita segurança. Voltando um pouquinho para a tua pergunta, quando você diz relacionado ao biosimilar, a gente tem um impacto muito grande, que é o impacto orçamentário e financeiro. Tá? Quando a gente olha para o Brasil, a gente entende que o saco de recursos, o saco de dinheiro, ele é um só, tanto no público quanto no privado. Quando a gente olha para o público, a gente tem uma questão de que o SUS, a todo ano, ele recebe novas tecnologias, a todo ano ele precisa, de fato, conseguir mais dinheiro para atender essa demanda. No setor privado, a gente vive, infelizmente, uma crise econômica. Na crise econômica, as pessoas perdem o emprego. Se elas perdem o emprego, diminui o número de beneficiários dentro de um convênio e aí, naturalmente, os custos aumentam porque a receita também está menor. Então, o biosimilar ele vem de encontro a tudo isso, porque ele permite que você consiga tratar os doentes com a mesma qualidade, com a mesma eficácia e segurança de um medicamento referência, porém com um valor bem mais barato do que seria o medicamento de referência. E aí, com esta sobra de dinheiro, você consegue fazer o equilíbrio da balança. Uhum. Né? Você consegue tanto continuar assumindo novas tecnologias, quanto também compor a tua receita ali para o final do mês, a conta tá equilibrada. E a aceitação dos profissionais da saúde, como tem sido, Michel? O que você tem sentido aí na pele, no dia a dia, ao conversar com médicos, KOLs? O que eles têm dito para você em relação aos biosimilares? Ainda há um pé atrás sobre isso? Como é que está esse mercado agora? Eu acho que isso tem mudado, PC. Né? Eu acho que isso tem mudado porque quando você chega para conversar com alguém e esse alguém não te conhece, é natural que exista uma desconfiança. Tá? A partir do momento que você se apresenta, que você mostra as credenciais da empresa, né? Que você fala um pouco sobre a tecnologia sul-coreana, que é uma coisa absurda. Né? Para você ter uma ideia, os caras lá já estão desenvolvendo o 6G. Então é uma coisa fora da nossa realidade. Né? Então, assim, quando você chega, mostra tudo isso e você mostra todo o pacote científico que tem por trás, né, a gente de fato percebe que as barreiras diminuem. Né? Quando elas não caem totalmente, elas diminuem muito. Uhum. Então eu acredito que a aceitação, que hoje já é muito boa, ela continue melhorando a partir do momento que de fato as pessoas conheçam de forma plena as empresas e os produtos biosimilares que elas trabalham. Uhum. Agora, tem um outro medicamento de vocês que foi aprovado recentemente para uso emergencial. Você estava até falando um pouquinho que tem tomado grande parte do seu tempo, que é, e aí você me corrige, porque tem o nome do princípio ativo é uma pegadinha aqui, né? Que é o Regdanvimab, é isso? Regdanvimab, exatamente. Esse é um produto de desenvolvimento Celltrion. Ele é um produto que foi desenvolvido através das células brancas de um paciente que foi curado do Covid. Então, a gente fica muito feliz porque ele é um medicamento específico, né? Específico no combate, no tratamento da Covid leve a moderada, para aqueles pacientes que têm alto risco de progressão. Tá? O que é muito bacana do Regdanvimab? Né? De tanto falar, a gente pega a manha e aí você acaba não se confundindo mais. Mas o Regdanvimab, ele é uma molécula Celltrion, ele é um desenvolvimento nosso. Né? Os estudos começaram ali na Coreia do Sul. Hoje, para você ter uma ideia, a gente já está em fase 3 desses estudos. A gente recebeu a aprovação do uso emergencial aqui na Anvisa. Uhum. Agora, Michel, como é que foi? Você entrou aí numa empresa... vocês estão chamando de startup? Como é que vocês estão chamando esse início? Né? Porque eu sei que cada um gosta de um nome, né? Vocês estão se considerando uma startup? Como é que tem sido o planejamento da Celltrion?
Olha, PC, é uma coisa muito bacana. Quando eu entrei para montar a área de acesso, montar a área de licitação. Quem me trouxe foi um cara que chama Rodrigo Aguiar, que é um cara que estava na empresa e ele tomou a decisão de deixar a empresa, mas é um cara que eu gosto muito, é um cara que virou meu amigo. E aí, quando ele tomou essa decisão de deixar a empresa, eu acabei tendo a oportunidade de assumir o negócio como um todo. Tá? Uhum. Quando nós começamos, eu fui o segundo brasileiro contratado na Celtron. Tá? Então, assim, quando você olha em fevereiro de 2019, tinham três coreanos, um brasileiro que era o Rodrigo, depois entramos eu e a Raquel como brasileiros, e aí a gente foi montando o time. Então perceba que 2019 de fato era uma startup, a gente não tinha produtos ainda que nós vendíamos diretamente. A gente tinha o trastuzumab aqui comercializado pela Bion e continua sendo até hoje no mercado privado. A gente tinha o infliximab sendo comercializado até então pela Pfizer, fabricado por nós, mas comercializado por eles. E a gente tinha o rituximab que ainda não tinha sido aprovado aqui no Brasil, ou seja, naquele momento sim éramos uma startup. Né? Uhum. Hoje a gente, para você ter uma outra ideia, nós fechamos o faturamento do primeiro ano da empresa com faturamento somando tudo que a gente vendeu ano passado em 7 milhões de reais. Né? Esse ano a gente fecha o ano com 25 pessoas e fechando o ano com 25 pessoas, a gente vai fechar o ano com faturamento acima de 300 milhões de reais. Uau. Então, quer dizer, somos uma startup na medida que os processos ainda são desenvolvidos, né, da maneira que a gente está estruturando, que a gente está montando as coisas, mas quando a gente olha no geral em termos de faturamento, eu fico confortável para te dizer que o nosso faturamento já é o faturamento de uma empresa consolidada. Uhum. Olha só que legal, Michel. E foi complicado, Michel, pegar um cargo estratégico no meio dessa pandemia? Mudou muito para você? Você teve que criar um novo olhar. Como é que foi pensar em estratégia vivendo um cenário de disrupção para todo mundo, né? Não só para as nossas vidas pessoais, mas para a vida corporativa. Olha, PC, foi um desafio e é um desafio interessante, né? Quando você está no meio de um lançamento de uma empresa, onde no lançamento de uma empresa você não pode visitar o teu principal cliente, que são os médicos, Uhum. onde está tudo fechado, você não tem um evento de divulgação, você não pode fazer muita coisa. Então, de fato, foi um desafio muito grande. A gente acabou internamente tomando a decisão de trabalhar muito focado em contas, naquele primeiro momento, e aí trabalhando um pouco mais no setor administrativo, porque o setor administrativo sim continua aberto, e com um risco de contágio muito menor, a gente ainda conseguia ser atendido. Eu diria que a criatividade rolou solta nesse período aí, PC. Vamos lá, Michel, fala um pouquinho como que está sendo para você construir um institucional do zero, trazer um nome novo para a indústria brasileira. Como tem sido essa experiência? Olha, PC, é uma grande oportunidade, né? A gente sabe que no começo, tudo que é começo é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de atenção, exige um pouco mais de carinho com tudo aquilo que você vai fazendo, né? De planejamento, de mostrar a marca, mostrar o que a gente faz. Ah, o fato da gente já ter, né, produtos que eram distribuídos aqui no Brasil, que já eram conhecidos pela classe médica, isso com certeza nos ajudou, né, nos ajuda. O fato de termos ganhado os grandes contratos com o governo federal, também com algumas secretarias da saúde estaduais, por exemplo, São Paulo. São Paulo a gente entrou com rituximab, a gente entrou com infliximab. Então isso vem dando força para que as pessoas de fato nos conheçam um pouco mais, né? E o nosso institucional ele é muito feito em cima dos produtos que a gente trabalha. Então isso tem sido muito gratificante. Que legal. Michel, que você é o gestor que gosta do home office, prefere o office? Como é que tá essa questão? Como é que vocês estão trabalhando isso aí na Celtron? PC, se alguém te falar que tem uma fórmula mágica para isso, tá mentindo. Mas por outro lado,
a minha vida inteira eu também aprendi isso lá atrás, e é uma coisa que eu procuro aplicar, né? Que é assim, quanto mais você trabalha com a cabeça, menos você trabalha com a perna. E em cima desse comentário, para a gente é muito bacana porque, apesar de todas as dificuldades, o home office ele permitiu com que a gente tivesse mais tempo de planejamento. Com esse tempo de planejamento, a gente conseguiu tomar decisões mais corretas. Tá? Em relação ao home office, eu não sei se dizer se ele é bom, se ele é ruim. Cada pessoa se adaptou de uma forma. Eu, particularmente, acabei gostando muito porque eu tenho um filho de 8 anos e eu passava boa parte da minha vida viajando, eu acabei ficando mais tempo com o meu filho. Então, se eu for olhar do lado positivo, de fato foi essa convivência com ele, aí sim é uma coisa muito legal, né? Agora, em termos de trabalho, né, eu acho que um equilíbrio, um misto entre os dois seria o ideal. Né? De fato, ter um tempo a mais de planejamento, isso pode ser feito de forma home office, mas alguns setores da empresa, né, e o nosso, que é vendas propriamente dito, que é a necessidade do olho no olho ali, fazer isso só de forma virtual é um pouco complicado. Uhum. Deu tempo, Michel, de ir até a Coreia do Sul nesse processo de entrada, tudo, ou a pandemia não deu nem tempo ainda de conhecer ainda o pessoal lá? Não, a gente tinha programado uma viagem que seria outubro do ano passado para todos os funcionários Brasil. Infelizmente, por conta da pandemia, isso não aconteceu. Existia uma programação também para outubro desse ano, mas infelizmente a pandemia ela avançou muito mais do que todos nós gostaríamos. Mas existe sim um planejamento futuro e breve, né, para a gente poder conhecer a nossa matriz lá. Ou seja, seu processo inteiro foi online, foi virtual? Ele foi... como é que funciona a Celtron? A gente tem aqui uma Country Manager. Aliás, todas as empresas da Celtron, ela tem Country Managers que são coreanos, né? Tá. Que trabalham diretamente para a matriz. Né? Então, assim, temos interface com a Coreia? Sim, temos vários departamentos. Se você me perguntar hoje o RH, quando eu preciso contratar alguém, a gente tem que entrar em contato direto com o RH da matriz. Né? Quando a gente precisa da aprovação de um contrato, a aprovação desse contrato é feito na matriz. Então existe uma interação muito grande. Né? Mas mesmo com essa interação muito grande, tem uma parte do processo que é feito de forma local com a Country Manager, que é a coreana. Uhum. Entendi, perfeito. Agora, tem um negócio, Michel, que eu estava lendo quando eu fui pesquisar sobre a Celtron, eu fiquei impressionado. Você não falou, mas eu fui ler sobre a Celtron, o fundador da Celtron, que eu não vou me atrever a tentar adivinhar, mas alguma coisa como Seo Young-in, não sei se é assim que se fala, ele é um dos homens mais ricos, tá na Forbes como um dos homens mais ricos, e é o homem mais rico da Coreia, né? Exato, exato. Em relação a se atrever a falar o nome deles, eu não tento até hoje. Tá? E aí isso entra uma outra coisa que é bem interessante, que na cultura coreana, a minha chefe, por exemplo, o nome dela é Hongju. Mas o nome ocidental que ela utiliza é Stephanie. Que legal. O head da Latam, eu não consigo falar o nome dele em coreano, mas enfim, é Kevin. Então, eles adotam nomes que são nomes mais ocidentais, até para poder facilitar a comunicação. O nosso presidente hoje, né, todos nós nos referimos a ele como JJ, é mais fácil usar o JJ do que tentar pronunciar o nome. De fato, começou a empresa ali há 20 anos atrás, com mais 3 pessoas que vieram de um segmento completamente diferente, que era do setor automobilístico, e aí tomaram a decisão de entrar nesse segmento de negócio, nesse modelo de negócio. Tinham ali uma intenção, que é o core da empresa até hoje, que é promover o acesso à tecnologia, mas de uma forma que seja mais adequada e que tenha maior acessibilidade, que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de medicamento, a esse tipo de tratamento. E, enfim, deu muito certo.
né? A empresa hoje está na Bolsa de Valores coreana, na Kosdaq, e uma outra bolsa coreana também. E sim, ele hoje é a pessoa mais rica da Coreia do Sul. E eu tava lendo, eu fui pesquisar sobre ele é self-made, né? Ou seja, ele construiu tudo isso. Não é que ele herdou o dinheiro de alguém, não. Ele realmente construiu esse império e conquistou isso, né? Por si próprio, né? A empresa, PC, ela começou com um capital inicial de $45 mil. Né? Hoje ela é uma empresa na bolsa, ela tem um capital acima de $9 bilhões. Então, de fato, é uma história de sucesso. Né? Só para você ter uma ideia do pipeline da Celtrium, a Celtrium hoje ela tem aproximadamente um produto por ano para lançar até 2032. Então, à medida que as coisas vão acontecendo, que os produtos vêm sendo aprovados aqui no Brasil, e a gente já tem um produto novo que a gente espera aprovação até o final desse ano. O ano que vem a gente espera aprovação de mais 1 ou 2 produtos. Que legal. Na sua experiência, Michel, pelo que você está vivendo, que você está percebendo, quais você acha que serão os grandes obstáculos da indústria farmacêutica nos próximos anos? Essa indústria que na pandemia teve que reaprender muita coisa, né? Em relação aos próximos anos, PC, eu tenho visto muita coisa mudar, né? Então eu sou de uma época que, por exemplo, eu trabalhei na Asta Médica, a Asta Médica já não existe mais, e aí se a gente for pegar todas essas fusões que aconteceram, né, se a gente pegar a história dos últimos 10 anos, a gente deve ter pelo menos aí umas 20, 25 empresas que foram incorporadas por outras empresas. E aí isso mostra, pelo menos na minha opinião, isso não é nenhum estudo, mas mostra uma tendência de sempre fazer mais com menos. Né? Então a gente percebe que de fato a indústria ela tem caminhado para essa linha. Né? A gente vê grandes companhias reduzindo o número de pessoas trabalhando de forma drástica. Às vezes a gente recebe notícias de 80 pessoas desligadas, 100 pessoas desligadas. Né? Então, assim, será que isso vai se manter? Será que isso continua dessa forma? Né? Eu acho que a gente não pode esquecer que mesmo sendo uma indústria, mesmo tendo que prover o lucro, você precisa de pessoas para que isso aconteça. Né? E aí nesse ponto eu sou muito feliz de estar na Celtrium, porque a Celtrium de fato ela não pensa em redução, ela pensa em ampliação. Né? E posso te dizer que assim, é uma coisa muito bacana quando você olha no olho de alguém e fala assim, cara, você está dentro. Né? Vem trabalhar com a gente, vem trabalhar aqui, que vai ser uma coisa muito legal. Então, assim, eu acho que a tendência é cada vez mais com menos. A gente tem profissionais que são profissionais dentro da Celtrium muito maduros. Isso é uma coisa muito legal. Então, uma das estratégias que a gente também utilizou foi contratar pessoas maduras, pessoas que já conhecem o mercado. Né? E é muito bacana aprender com esses caras todos os dias. Né? E aí quando eu falo caras eu me refiro tanto a consultores quanto consultoras. Né? É muito bacana poder aprender com eles. Né? Então, para o futuro, PC, não sei te dizer. O que eu vejo de tendência é isso, cada vez mais com menos, cada vez o profissional se dedicando mais, mas eu volto a dizer, eu acho que o ponto de equilíbrio é fundamental aí. Né? Apesar de sermos indústrias, as indústrias são compostas por pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que eu vou te perguntar, então. Que habilidade você tem exigido dos executivos da Celtrium? Michel, o que você tem focado quando contrata alguém, coloca alguém dentro desse time? PC, as últimas contratações, eu acabei de fechar agora 3 vagas de consultores. Né? Eu fechei uma vaga em Goiânia, fechei uma vaga em Fortaleza e fechei mais uma posição abri, né? Mais uma posição no Rio Grande do Sul. O que me chamou a atenção nessas 3 pessoas? Obviamente, o currículo, a competência de já ter trabalhado nas áreas que a gente precisava, de ter as competências que a gente precisava ali. Mas quando você faz uma entrevista e você vê pessoas com o mesmo currículo e você vê a diferença no brilho do olhar de cada um ali, o quanto cada um de fato quer entrar para este processo e o quanto ele quer fazer a diferença.
Eu acho que isso é um ponto importante, né? Então, assim, quais as habilidades requeridas? Conhecer o mercado, isso é de praxe em qualquer indústria que você vai trabalhar, qualquer empresa que você vai trabalhar, tem que minimamente conhecer a tua função, né? Mas além das competências que são basais, que são necessárias para poder trabalhar nesse sentido, o que conta para mim muito é o quanto essa pessoa de fato está interessada. É o brilho no olho, é o quanto ela quer trazer, é o quanto ela quer fazer, né? E o quanto de fato você percebe ali na entrevista que essa pessoa quer jogar junto. Perfeito, maravilha. Michel, a gente tem um quadro aqui no Vioral, que é um quadro que eu tiro do New York Times, que eu faço a pergunta para vocês aqui sobre alguns aspectos aí que a gente conviveu na pandemia. A primeira pergunta que eu te faço é qual o momento do último ano que você jamais vai esquecer? Momento do último ano? PC, como toda pandemia, tiveram momentos bons, tiveram momentos difíceis, né? Mas todos um momento de muito aprendizado, né? Esse ano, em função da pandemia, nós tivemos perdas familiares por conta dessa situação toda. Isso foi uma coisa muito ruim, né? Mas também você vê, enquanto, né, pessoa e aí enquanto pai, né? Meu filho mudou de escola, foi uma coisa muito bacana vê-lo mudar de escola, ver, conhecer novos amigos, se adaptar. Isso foi uma coisa muito bacana. Como profissional, de fato, o momento foi quando nós decidimos expandir a Celtron. Então, assim, olha, as coisas estão acontecendo e a gente vai crescer. Então, nesse momento ficou muito claro para mim ali o direcionamento que a gente tinha e que, eu te digo hoje, o céu é o limite. Uhum. E, Michel, outra pergunta que a gente tem é se você soubesse que a gente estaria isolado por tanto tempo, o que você teria feito de diferente? Cara, boa pergunta, PC. O que eu faria de diferente? Né? Não sei. Eu acho que eu teria comprado uma geladeira maior. Maravilha, Michel. Para encerrar, o que o Michel espera do futuro? PC, eu espero de verdade que assim, as coisas voltem ao mais normal possível. Eu espero que assim as pessoas consigam ter o equilíbrio tanto profissional quanto pessoal que é exigido, né? Eu acho que assim são praticamente 2 anos de muito desgaste, né, familiar, de muito desgaste no geral, porque as pessoas estão vivendo uma coisa totalmente atípica, né? Então eu espero que de fato as coisas voltem ao normal, eu espero que as pessoas consigam se reequilibrar dentro do possível. Eu espero daqui talvez 5 anos olhar para trás e dizer assim, poxa, tem uma história muito legal aqui que foi construída, né? De repente olhar para a Celtron, ver a Celtron hoje com 3 ou 4 produtos chegando, olhar ter mais um pipeline de 5 produtos e ao invés de 25 pessoas, talvez olhar e ter 60, 70 pessoas para trás e 60, 70 pessoas felizes em trabalhar naquele projeto. Então acho que isso seria o melhor dos mundos aí para um futuro mais próximo. Uhum. Olha, Michel, queria agradecer muito. Hoje a gente conversou com o Senior Business Manager Brasil da Celtron Healthcare, essa empresa que está no seu 2º ano aqui. Eu desejo muita sorte para você, desejo muito sucesso para a Celtron Healthcare aqui no Brasil e quero agradecer a sua participação, Michel. PC, prazer todo meu. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado por poder contar um pouquinho da história da Celtron, um pouquinho da minha história pessoal também, né? E sempre que quiser, a gente está à disposição. Esse foi mais um episódio de Vioral e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.